Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler hoje os versículos 16 e 17. Quem está conosco no chat, por gentileza, coloca a referência aí para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós iremos comentar hoje. Já deixa um like nesse vídeo, seu like é muito importante para que a nossa transmissão alcance outras pessoas e abençoe outras pessoas. Também te convido a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho das notificações e permanecer conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente? Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17, diz assim: Ao anoitecer, foram trazidos a ele, ou seja, a Jesus, muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quero repetir, preste bastante atenção na conexão que existe nesse texto entre enfermidades e atuação de espíritos malignos. Olha o que diz, versículo 16. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Gente, embora eu tenha escolhido esse texto em particular, não é o único texto da Bíblia que associa enfermidades a atuações de espíritos malignos, tá bom? Com isso eu não quero dizer que toda enfermidade é provocada por espíritos malignos, não. Existem fatores fisiológicos, biológicos. Bem, na verdade, a grande maioria das enfermidades, elas são de fatores biológicos ou emocionais, quando não as duas coisas juntas, né? Mas não podemos desprezar a ação maligna, causando um sofrimento, causando uma prisão na pessoa em forma de enfermidade. Por exemplo, tem uma outra passagem na Bíblia onde Jesus cura uma mulher que estava encurvada havia muitos anos. E Jesus ali expulsa o demônio dela. Quando Jesus expulsa o demônio dela, ela volta à curvatura natural da coluna. Ela vivia encurvada, a cabeça inclinada para frente, tão encurvada que vivia. Quando Jesus expulsa aquele demônio, ela volta a sua fisiologia natural, ou seja, nesse caso, está evidenciado, balançou um pouquinho aqui o celular, nesse caso está evidenciado a ação demoníaca na enfermidade. Mas eu não quero aqui fazer um tratado teológico sobre como discernir se é demônio ou se não é demônio no resfriado que você sente. A ideia é de fato de trazer uma reflexão mais profunda do que isso. Gente, eu dei exemplo de enfermidades fisiológicas que atingem o corpo. Existem outras enfermidades que podem até ter uma causa emocional, por exemplo, a depressão, em alguns momentos, não são em todos os momentos, mas em alguns momentos, que desata ela dentro da pessoa, é uma questão emocional, um fato que atinge com força a emoção da pessoa, a pessoa não consegue fazer a boa gestão daquele sentimento e logo se encontra num quadro depressivo. Porém, existem também enfermidades no nível da alma. E quantos de nós, gente, estamos enfermos no nível da alma? E aí eu quero trazer para você justamente essa conexão que existe entre a ação do maligno e a enfermidade que se aloja na alma. Nosso devocional aqui ele é muito dinâmico, então não dá para fazer a coisa muito mais profunda do que eu poderia fazer agora. Mas eu quero dar um exemplo para vocês bem claro, de uma pessoa que tenha, digamos assim, uma dificuldade de perdoar. Você sabia que existem, inclusive, relatos científicos, pesquisas científicas que mostram como o perdão ajuda no processo de reabilitação de um enfermo? As pessoas que são mais rancorosas, que carregam esses traumas no seu interior sem liberar perdão, elas têm mais dificuldade de sair de um processo de enfermidade do que pessoas que conseguem liberar perdão. Isso é muito sério. O próprio salmista Davi vai fazer, num dos seus salmos, uma conexão entre o pecado e o apodrecer dos ossos, como um símbolo ali de perda de saúde. É muito profundo isso, e eu quero até instigar você a pesquisar um pouco mais disso depois desse devocional.
Mas se você parar para analisar bem, parar para discernir bem, quem está lucrando com uma falta de perdão, que é o exemplo que nós estamos utilizando, tem várias outras questões emocionais, estou daqui utilizando a falta de perdão. Quem está lucrando com a falta do perdão que você precisa liberar para uma pessoa que você não libera porque você acha que essa pessoa não merece o perdão, né? Não, Thiago, fulano de tal fez uma coisa muito ruim para mim, eu não perdoo ele. E na verdade, o guardar a mágoa é como você tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Não tem como, gente. Se você guarda a mágoa, por mais que no contar da história você tenha razão, quando você guarda a mágoa, você está adoecendo a sua alma, não é a alma do outro. Não é a alma de um terceiro, entende? Você está fazendo mal a você mesmo. E quando eu ensino aqui sobre, por exemplo, batalha espiritual no campo da mente, já falei algumas vezes aqui no devocional, o que eu vou repetir agora. Uma pergunta muito interessante para você fazer é a seguinte: quem está patrocinando determinado pensamento no seu coração? E como é que você faz para responder essa pergunta? Você começa a rastrear quem que vai lucrar com aquela ideia, né? Então, no exemplo que nós estamos tendo aqui da falta de perdão, você sabe que precisa liberar perdão, porque na palavra de Deus, Jesus ele ensina a amar, inclusive, os nossos inimigos. Ele ensina a perdoar. Mas você não tem forças para colocar esse perdão em prática. Você fala, Thiago, eu sei que tem que perdoar, mas eu não consigo perdoar fulano de tal, fulana de tal, não consigo liberar a pessoa. O que é que eu faço? Começa a pensar quem é que está lucrando de fato com esse pensamento no seu interior. Será que é Deus que está celebrando essa história? Ou será que é o inferno que fica em festa com tantas consequências que ocorrem decorrentes da falta de perdão? Por curiosidade, algumas semanas atrás eu estava estudando a história do cangaço, que é uma história muito rica aqui do Nordeste, embora não seja, eu particularmente, Thiago, não celebro essa história porque é uma história que envolve crimes e algumas questões que vão além dos valores que eu celebro de fato, né, dos valores que eu concordo. Mas é uma história que marcou, né, vários lugares aqui do Nordeste, marcou o Brasil. Você sabia, por exemplo, que Lampião, lá, meu irmão, nos anos 20, 1920, ele saiu no New York Times, nos anos 20 ainda, né? Ele saiu no New York Times, que é o maior jornal americano. Já naquela época, um jornal muito proeminente, ele foi destacado lá, ele sendo cangaceiro aqui no sertão brasileiro. E eu comecei a estudar a fundo a história do cangaço, dos cangaceiros, por exemplo, como o Lampião entrou para a questão do cangaço, como ele ascendeu. E meu desejo não é trazer detalhes sobre a história aqui, mas se você tiver curiosidade de começar a estudar, você vai perceber que tudo começa muito pequeno, gente. Olha, se tem uma verdade que constantemente eu sou lembrado é: ninguém tropeça em pedra pequena. A história começa muito pequena. Não, fulano pegou o boi de fulano de tal, não, ciclano pegou o material do cavalo de fulano de tal, e daqui a pouco tem uma discussão, um falou alto, outro apontou a arma, e daqui a pouco o outro matou fulano, o outro foi vingar, e não sei o que, entrou pro bando do cangaço. Uma loucura, uma loucura. Questões que poderiam ser resolvidas com uma boa conversa. Não foram resolvidas. É crescendo, 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 e você vai sendo estimulado ali naquele contexto a ser o machão, né? Você tem que ser o macho, tem que defender a honra da família, não pode deixar para trás. E quantas pessoas morreram nessa história? E eu estava pesquisando, por exemplo, você vai ver ali o final do bando de Lampião. O Lampião foi a polícia, né, chamada Volante, que era uma junção de polícia com alguns fazendeiros ali da região, alguns civis que apoiavam a busca aos cangaceiros. Eles encontram ali o bando de Lampião e assassinam todos eles, e ali o cangaço começa a perder força até que acaba. Eu fiquei pensando, meu Deus, uma história tão triste. O cara viveu pouco, o pouco que ele viveu foi dedicado a matar inimigos e a fugir de inimigos que tentavam matar ele, né? E ele praticamente desperdiça a sua vida num ambiente onde não tem como ter paz, não tem como descansar, não tem como desfrutar. E é um misto de rancor, de ódio, de mágoas, enfim, uma série de questões. Você fica vendo ali uma vida sendo completamente desperdiçada. Ah, Thiago, mas entrou para a história. Meu irmão, que entrar para a história, pelo amor de Deus. Esqueça isso. Esqueça isso. Você tem que entrar para a história do livro da vida, para ter vida eterna, entende? Então, quantas vezes nós desperdiçamos a chance de viver algo precioso nessa vida porque estamos resistindo a atos simples, a coisas simples, como, por exemplo, fazer uma ligação, liberar perdão, né? Tiago, eu tenho dificuldade de ligar, manda uma mensagem, meu irmão.
Peça para alguém escrever essa mensagem para você e manda a mensagem, porque aí a sua alma vai adoecendo. E aí, para quem chegou agora, eu estou dando aqui o exemplo da falta de perdão, mas existem diversas outras coisas que são pecado e que vão adoecendo a nossa alma. E você já parou para pensar sobre como muitas vezes o inferno é quem instiga você a permanecer nessa luta? Já, como assim o inferno me instiga? Gente, Satanás, o inferno, em geral, os demônios, eles costumam atacar a nossa mente, nos trazendo sugestões de pensamento. Né? O que são sugestões de pensamento? São ideias. E uma ideia na sua cabeça. Se você bloqueia ela, ela morre. Ela vem, bate uma proteção e vai embora. Se você dá vazão àquela ideia, dá vazão àquele sentimento, ele faz morada em você, e assim como uma semente vai ali entrar no solo do teu coração, vai gerar uma árvore e vai gerar frutos, entende? Frutos bons vão abençoar a sua vida, frutos podres vão contaminar a sua vida. Então observe como, da mesma forma que na Bíblia Jesus ele costumava expulsar demônios e curar, e as duas coisas estavam conectadas, a expulsão de demônios e a cura, nós também precisamos entender que silenciar esses sentimentos malignos, esses pensamentos malignos, e dar voz, dar ouvidos, perdão, à voz de Deus, isso vai trazer cura ao nosso coração. E muitas vezes a voz de Deus ela vai no sentido de fazer morrer o nosso orgulho, de mortificar o nosso ego, e nós darmos vazão a liberar perdão e a tantas outras decisões que vão nos trazer cura emocional, né? Eu quero encerrar aqui com vocês contando uma história bem interessante. Eu morava numa outra casa, não a casa atual que eu morava numa outra casa onde o piso era todo branco, aquele branco sem detalhes. E aí eu tinha, né, a minha gatinha tem pelo branco. E gato solta pelo, quem tem gato aí sabe como é. E é interessante que muitas vezes eu demorava de varrer a casa porque na minha vista, gente, eu não enxergo bem não, tá? Nem vai tirar você andar com óculos aí, cara. Nem com óculos. Se eu for tirar o óculos aqui, aí que eu não vejo nada mesmo. Mas nem com óculos eu não enxergo assim, os detalhes da coisa. A situação aqui é drástica. Como o piso era branco e o pelo da gata era branco, eu achava que estava tudo limpo. Né? Só que aí de tempos em tempos eu ia varrer, porque não, né, tá limpo aqui, mas vamos dar uma varrida aqui só por... Aí quando ia varrer, meu amigo, surgia pelo de onde você não imaginava. Diversos pedaços de pelo assim. E aí eu comecei a perceber, eu falei, olha, eu achava que estava limpo, mas é porque o pelo branco se misturava com o piso branco, não dava contraste. Eu costumo andar de sandália dentro de casa, não sentia o pelo no pé, né? E aí a coisa ia se acumulando. Então, quantas vezes nós precisamos parar na nossa... Da mesma forma que o varrer abriu os meus olhos para a necessidade maior, uma necessidade de uma limpeza mais profunda ali, quem sabe você parar e sondar teu coração, rastrear o teu coração, vai te fazer ver a necessidade de liberar perdão para muitas situações, muitas pessoas que você acha que não precisa. Algum tempo atrás eu fiz esse exercício no meu coração, para a glória de Deus, o Espírito Santo direcionou meu coração, começou a falar comigo. Eu comecei a revisitar situações da minha vida que eu achava que estavam resolvidas. E eu comecei a ver, não, peraí, se eu sinto uma vontade tal, um sentimento tal em relação a isso, é porque tem alguma coisa viva aí. Então vamos aqui tratar o perdão, vamos liberar o perdão aqui. E nisso você começa a enxergar necessidades de conserto na sua vida que outrora você não enxergava, entende? E nesse passo, quando você entende a voz de Deus, duas coisas vão acontecer na sua vida. Primeiro, a força de Satanás vai cair. A força do inferno vai cair. Você você está silenciando a voz dele no seu coração e dando ouvido à voz de Deus. Segunda coisa, você vai ser curado no seu interior. E, gente, ter uma vida curada, sarada no seu coração, isso faz você desfrutar da vida como nunca antes. Tem pessoas que têm saúde no corpo, né? Quando eu digo saúde no corpo, é assim, pessoa para academia, se alimenta bem, tem energia, corre maratona, mas está com a alma completamente adoecida. E pela doença da alma não consegue desfrutar, não consegue saborear da vida. Nessa terça-feira, o meu tio veio a falecer, alguns irmãos sabiam, né, que nós estávamos orando por ele. Era um tio meu que era pastor já há décadas. Algumas pessoas que estão aqui ou conheceram ele por algum contato pessoal ou por vídeo, e outros conheceram quando eu fiquei pedindo oração nesses últimos tempos. Uma luta contra o câncer é muito difícil, mas aprove ao Senhor levá-lo para a glória, e eu creio que ele está num lugar melhor hoje. E é interessante como o falecimento dele nessa terça me trouxe a toda a família
uma reflexão que essa perda nos traz, né? De que a vida é breve, de que os momentos não são para sempre, as pessoas não são para sempre. Isso desperta os nossos olhos para muitas coisas. E diante da morte, você começa a valorizar algumas coisas que às vezes na correria da vida você não valoriza, você esquece de valorizar. Por que a gente não valoriza? Porque a gente acha que é para sempre, entendeu? Aí quando você percebe que não é para sempre, opa, a escassez aumenta o valor de cada coisa. Quem estuda economia sabe disso. Quanto mais escasso é um bem, maior é o valor desse bem, o valor de mercado desse bem. Dessa mesma forma, gente, o nosso tempo aqui na Terra é escasso. E nós, olha só, além de ser escasso, nós não sabemos quando ele vai acabar, né? Talvez até o teu dinheiro ali contado. Tiago, eu tenho um pouco de dinheiro na conta, mas está contado ali, eu sei certinho, vai acabar no dia tal, eu vou receber o dinheiro novamente no dia tal, e aí vai começar um novo ciclo, assim, 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 assim. Mas a vida, quem de nós pode garantir quando ela vai terminar? Isso não tem como. Então, ajuste a sua vida, ajuste o seu sentimento, ajuste o seu coração o mais rápido que você puder. E não pense que essas questões da sua alma que estão adoecendo a sua vida são uma questão meramente humana. Elas são humanas, sim. Elas passam por emoções, por históricos, por traumas humanos, sim. Porém, muitas vezes, Satanás utiliza o nosso orgulho, o nosso ego para escravizar o nosso viver, nos impedir de desfrutar da palavra de Deus. Mas o Senhor, que te trouxe aqui nesse momento para você acompanhar esse devocional e está falando no teu coração, porque Ele quer sarar a tua alma, quebrar a influência do maligno no teu coração, para que você possa desfrutar de uma vida em plenitude, de uma vida em abundância para a glória de Deus. Amém? Desejo que você receba de coração essa palavra e eu quero orar junto com vocês nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu quero, meu Senhor, te agradecer por todos que estão aqui orando comigo nesse momento, que ouviram esse devocional. Eu oro para que o teu Santo Espírito ministre aos corações o conserto e a cura que nós precisamos, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor nos ama a ponto de nos permitir estarmos expostos a essa direção, a essa palavra que nesse momento compartilhamos. Abençoa a vida de todos que estão aqui, guarda, livra de todo mal, direcionando, dando provisão, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um comentário aqui antes de você sair dessa transmissão, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e deixa o seu like, que é muito importante para que a nossa transmissão alcance outras pessoas e abençoe também outras vidas, tá bom? Shalom na tua vida, te vejo até a próxima, segunda a sexta, estamos firme aqui, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Tchau, tchau, gente!